O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse é um breve trecho de 1 Coríntios 13, relacionado ao amor, que vai ser parte do tema que nós vamos trazer ao ar à noite de hoje. Boa noite a todos vocês que me escutam, mais uma vez com vocês, o sócio-pensador Fiorello Agostini Filho, da Sociedade do Pensamento Livre, para mais um de nossos programas Pensamento Livre. Eu quero pedir a minha desculpa ao ar aos ouvintes deste programa, que no último sábado nós tivemos que reproduzir um programa já gravado, porque no último dia 16 de janeiro faleceu a senhora Ivani Valdrigues Lins, que é mãe do nosso mentor empresarial na Sociedade do Pensamento Livre, Andrés Valdrigues Lins, e consequentemente a gente viajou para lá na sexta-feira para prestar solidariedade, ficamos até terminar os atos fúnebres que foi no sábado. E infelizmente, com todo esse movimento agora de fim de ano, eu não consegui chegar a tempo. Cheguei aqui, já era 7h15, e a Bruna, gentilmente, que estava aqui na técnica de som, já havia colocado no ar um dos programas anteriores, então gravado. E eu achei que não seria muito elegante da minha parte tirar um programa que já estava iniciado, porque o ouvinte ia perder o fio da meada. Então eu resolvi deixar aquele programa gravado e hoje nós voltamos aqui mais uma vez com vocês ao vivo, para continuarmos um pouco nesse tema complexo que são os relacionamentos. Freud já se perguntava o que querem os seres humanos. O que nós seres humanos queremos é ser felizes. E esta é a proposta da Sociedade do Pensamento Livre. Buscar uma forma de viver melhor e sermos felizes, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, há dois valores essenciais para termos uma vida significativa, recompensadora e feliz. Um é a segurança e o outro é a liberdade. Trazendo esses dois valores, segurança e liberdade, para o tema do nosso encontro de hoje, os relacionamentos, podemos dizer que muitos homens e mulheres ensaiam pela segurança do convívio, pela mão amiga com que possam contar no momento de aflição, desesperados por relacionar-se. No entanto, temem que relacionar-se possa limitar severamente a sua liberdade. Então, relacionar-se, como já colocamos no programa anterior, pode se tornar uma bênção ambígua, ou seja, pode se tornar uma bênção ou uma maldição. Bênção porque realmente é muito prazeroso ter alguém em quem confiar, compartilhar sua vida, contar nos momentos mais difíceis. Também o grau de felicidade e satisfação que propiciamos ao outro nos retorna numa felicidade indescritível. Por outro lado, uma maldição quando você entra no relacionamento de amizade, por exemplo, se esperar para ficar sempre nele. Muitas vezes as pessoas desejam ter relacionamentos amorosos sérios, mas ao mesmo tempo são assaltadas pela ansiedade, porque ao se comprometerem, fecham a porta a outras possibilidades talvez mais satisfatórias. Aqui nós estamos reprisando um pouco do que nós levantamos no último programa relacionado aos relacionamentos, e nós vamos para um breve intervalo e aí voltamos com complementos modificados para a noite de hoje. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorella Agostini Filho, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da sua Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Retomando o tema de hoje, nós buscamos os relacionamentos para aplacar a solidão. Mas em nossa sociedade pós-moderna, que valoriza o individualismo e a liberdade, os relacionamentos muitas vezes se tornam frágeis. As relações de amizades e amorosa se tornaram mais flexíveis, ou seja, marcadas muitas vezes pela ausência de comprometimento com o outro, onde as pessoas querem estar juntas apenas nos bons momentos e sentir prazer, sem a liberdade tolhida. E neste quadro percebe-se o aumento de pessoas insatisfeitas e muitas vezes infelizes devido ao aumento da insegurança e a ansiedade. O que a sociedade do pensamento livre nos coloca é questionar o que sentimos em relação ao que fazemos. Este é o núcleo da introspecção. Então podemos nos questionar no momento introspectivo se queremos desfrutar das delícias de um relacionamento e simultaneamente evitar os momentos difíceis. Queremos ser responsáveis pelo relacionamento, por manter a afinidade viva e saudável, construindo laços, ou desejamos uma fórmula pronta para a arte de amar? Pedimos conselhos a psicólogos, compramos livros em busca de respostas de como evitar as tensões e as responsabilidades nos relacionamentos. Estamos dispostos a correr riscos e confiar em alguém? Somos eternos adolescentes que cobram seu direito de liberdade e autonomia, mas não queremos arcar com as responsabilidades? Só desejamos ganhos sem dar nada em troca? Chegamos ao ponto de muitas pessoas preferirem relacionamentos virtuais, tanto de amizade como de amor, os quais podem ser tecidos e desmanchados com igual facilidade. A incerteza de poder confiar de fato em alguém, não saber mais manter laços a longo prazo, faz com que muitas pessoas tenham tanto medo do amor quanto da morte, segundo o sociólogo Bauman. Esta é uma visão generalizada sobre como se encontra uma grande parte das mulheres e homens de nossa época, muitas vezes paralisados pelo medo. O que podemos esperar do amor e dos relacionamentos? Eu digo a vocês que a sociedade do pensamento livre não possui um manual sobre relacionamentos, por saber que cada pessoa deve viver sua história, fazendo suas escolhas e sendo responsável por elas. O que a sociedade do pensamento livre propõe é que cada pessoa tenha como bússola a introspecção, já que nossos sentimentos e pensamentos criam a nossa realidade, moldando as nossas atitudes. A introspecção nada mais é que dar um tempo para si, restaurar a comunicação consigo mesmo, ou seja, a pessoa ser seu próprio mentor. Observando seus pensamentos e sentimentos, constata que há reservas suficientes para assumir o comando da navegação. Afinal, todo problema tem em si mesmo a semente da solução, o que lhe prejudica e lhe acrescenta, estando mais apto a fazer as escolhas coerentes, avaliando melhor seus próprios atos e suas consequências. Até porque, para entrar em um relacionamento, se faz necessário entender e conhecer a si mesmo. No entanto, a sociedade do pensamento livre nos diz que é nas relações com o outro que buscamos a satisfação pessoal, que ninguém nasce para si mesmo,
que a nossa ignorância ou o não despertar do saber que necessitamos para uma vida melhor, com maior compreensão de nós mesmos, deve-se ao fato do isolamento pessoal, da busca da satisfação pessoal apenas no material a qualquer preço, da permissividade do ego, do contato apenas virtual, da falta de comprometimento com o outro. O livro da Sociedade do Pensamento Livre acredita que, no mandamento deixado por Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, há um senso de justiça descomunal, porque só amamos ao outro com a mesma medida que nos amamos. Só vemos no outro a humanidade que há ou não há em nós. Não é grande a distância entre o sentimento de indignidade pessoal e o ódio por si mesmo e pelos outros. Em que medida você se ama? Como você se tem tratado? Observa seus pensamentos e sentimentos para se conhecer melhor? Tira um tempo para dar mais a si próprio? Você conhece seus talentos, suas qualidades? Se você não conhece seus talentos e qualidade, como você espera que os outros o saibam? Nas relações, geralmente temos o hábito de reclamar do outro. O foco é sempre o outro. Na sociedade do pensamento livre, você se torna a solução para si próprio, compreendendo que os outros não são responsáveis por sua felicidade, que a sua alegria está em você. A introspecção nos orienta que quando a pessoa faz introspecção de forma disciplinada, ela desenvolve uma compreensão sadia do próprio valor e descobre valores inestimáveis que já estão nele, mas muitas vezes de forma não manifesta, e que são indispensáveis para se amar e relacionar-se. Estes valores são a autodisciplina. Sem autodisciplina não é possível fazer a introspecção disciplinada. A coragem para enfrentar as dificuldades, os limites que deseja superar. A humildade de quem procura enfrentar sua situação com realismo e age de modo construtivo. Com a introspecção disciplinada, a pessoa exercita a autodisciplina, a coragem e a humildade e aumenta o conhecimento. E posteriormente, com a introspecção partilhada, onde a pessoa tem a oportunidade de falar e ouvir, desenvolvendo a arte do conviver. Citando o sociólogo Geraldo Moreto, a introspecção, se bem conduzida, é um caminho para a descoberta de inestimáveis valores humanos sobre os mais diversos aspectos, que não são necessariamente percebidos na massificada sociedade consumista em que vivemos. Voltando à pergunta: o que podemos esperar do amor e dos relacionamentos? A satisfação no amor individual não pode ser atingida sem a humildade, a coragem, a fé e a disciplina, afirmou o psicanalista Erich Fromm. Com a prática da introspecção disciplinada, desenvolvemos em nós qualidades que refletirão diretamente em nossa forma de nos relacionarmos. Com o amor próprio, perdemos o medo de amar o outro e de nos comprometer. Temos a qualidade de enfrentar humildemente as situações com realismo e agimos de modo construtivo. Com disciplina nos dedicamos, cultivamos os relacionamentos ouvindo o outro, partilhando nossa vida, interessado pela vida do outro, seja ele um amigo, amiga, ou namorado ou cônjuge. Criamos uma visão realista do amor autêntico que tem pouco a ver com uma espécie de gelatina emocional ou marmelada afetiva. Que o relacionamento não é verão o tempo inteiro, mas que as pessoas podem compartilhar um guarda-chuva e sobreviver a tempestades juntos, através do esforço e dedicação. Vivenciamos o companheirismo, ou seja, a lealdade, a cumplicidade, o respeito, a confiança e a admiração pelo outro. Valores que não são percebidos na massificada sociedade consumista em que vivemos. Confrontando honestamente nossos problemas de isolamento e desvalorização, dando o valor a nós mesmos, não criticando a si mesmo. Tratarás o outro com dignidade, jamais como uma mercadoria para prazer passageiro, satisfação instantânea com prazo de validade, substituível e descartável. Construindo uma vida significativa por meio da coerência consigo mesmo,
do compromisso consigo mesmo e com os outros. Dentro de você e de cada um de nós, acredite, amado ouvinte, existe algo que sabe, que possuímos uma essência poderosa e saudável. No programa anterior, disse que os vínculos humanos estão sendo tratados como mercadoria. Não seria mais sábio e menos doloroso tratar os relacionamentos com um olhar ecológico utilizando os 3 R's do meio ambiente? Reduzir, reutilizar e reciclar? Seria ótimo, é verdade. Mas o problema é que os sentimentos e relacionamentos não são mercadoria. Mas há esperança. Independente do que aconteça em seus relacionamentos, dedique alguns minutos do seu dia para ficar em silêncio consigo mesmo, centrado em seus pensamentos e sentimentos. Eu tenho certeza de que você encontrará a felicidade interior. A sua alegria está em você, e ela será o combustível de seu sucesso. Você se sentirá preparado e entusiasmado para dividir sua vida com quem ama. Sua alegria e paz interior serão contagiosas. A vida é hoje, agora, este exato momento. E independente do que tenha ocorrido no seu passado, é o presente que importa. É o que podemos fazer nesse exato momento para suavizá-lo. Você possui uma ferramenta valiosa para assenhorar-se de si mesmo e modificar aquilo que se encontra em desarmonia em sua vida. A bússola da Sociedade do Pensamento Livre, que nós apresentamos a você na noite de hoje nesse programa, que é a introspecção. Mas usá-la ou não depende de você. Na navegação, nos mares da vida, muitas vezes somos surpreendidos por tempestades, mas podemos sempre compartilhar de um guarda-chuva e sobreviver às tempestades. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o tema da noite de hoje, relacionamentos. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbogrande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com o nosso programa Pensamento Livre, com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini Filho. Lembrando sempre que o nosso programa tem um apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Fazendo um breve parênteses aqui na conversa que a gente vinha estabelecendo até então, me foram enviadas, depois do primeiro programa sobre relacionamentos, aquele que não puder acompanhar, esse programa se encontra à disposição no YouTube, caso tenha alguma curiosidade a respeito. E naquele programa, naquela ocasião, então, eu falava um pouco da minha vida pessoal, de como foi o processo do meu casamento, separação, logo de início, mais tarde, a união novamente, então, numa união duradoura já há 35 anos. E eu recebi algumas perguntas, gostaria de passar para vocês. Eu vou generalizar as perguntas aqui para responder todas de uma só vez. As perguntas vieram mais ou menos nessa ordem. Na valorização do casamento, o que moveu você? Sua autoestima, sua fé, promessas, filosofia de vida? Você só tem um filho?
O que te fez voltar para casa? Quem é mais herói dos dois, você ou sua esposa? Aqui depois pede para falar um pouco sobre as crises, né? Se eu acho que os impulsos e atitudes mal pensadas terminam um relacionamento, das crises dos 5, dos 7 anos, assim por diante, que o pessoal estabelece até data para as crises hoje em dia, né? Bom, eu poderia dizer o seguinte, num primeiro momento, na valorização do casamento, eu já coloquei anteriormente, quer dizer, eu acho que a vida, independente dessa ética externa que nos é imposta por padrões morais, religiosos e culturais, eu acredito que todo ser humano é detentor de um ser ético que reside nele mesmo. Outro dia eu recebi uma pergunta, eu sou uma pessoa normal? Eu acho que todo ser humano é uma pessoa normal. Eu penso que nós começamos a perder, e esse é um pensamento pessoal meu, me perdoe aí os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras que me ouvem na noite de hoje, porque nem tudo que eu falo vai de encontro com aquilo que é científico, mas com uma opinião muito sincera daquilo que eu vivo e sinto. E eu costumo dizer que quando nós saímos da meninice, da criancice para a adolescência, nós começamos a perder a identidade real com a nossa essência humana. E somos inseridos num mundo de saberes emprestados. O que eu chamo de saberes emprestados? A cultura em que nascemos, aquilo que vivemos, não é? As normas já estabelecidas na sociedade da qual passamos a fazer parte. Consequentemente, temos que nos adequar a uma porção de coisas que são valores que nos são ensinados. E é interessante que ao longo da nossa vida, da adolescência e já caminhando para a fase adulta, nós efetivamente começamos a adotar uma posição muito mais no sentido de aprender com aquilo que é, eu sempre coloco essa palavra periférico, ou seja, aquilo que é externo, aquilo que está fora, né? Tudo bem que precisamos desenvolver uma profissão, precisamos estudar, se queremos ser um advogado, um médico, cursar uma faculdade, enfim, tudo isso são saberes necessários que vêm de fora e que passam a fazer parte do nosso ser para nos dar a competência de vida devida. Eu percebo que, como toda moeda sempre tem duas faces, isso tem o seu lado produtivo bom, mas também tem um lado danoso. E o lado danoso que eu percebo é exatamente essa ausência de uma leitura de si mesmo. Quando nós falávamos aqui de somar para unificar o ser, porque a sugestão da introspecção é uma percepção até de talento. Quantas pessoas começam a cursar? Me lembro uma ocasião que dei uma palestra na Uniplac, devia ter mais de 300 pessoas, alunos, né? E a gente fazia uma pergunta, quantos sabiam por que estavam ali cursando aquele tipo de curso? E eu digo a vocês, foi uma minoria que sabia exatamente o que estava fazendo ali, o curso que queria cursar. A maioria não sabia, era por sugestão dos pais, ou de alguém, ou motivado por isso ou aquilo, normalmente uma coisa externa, mas era perceptível que aquilo às vezes nem se identificava com o aluno que estava pronto para se formar em determinado curso. Então eu penso que as duas coisas deveriam ser associadas, ou seja, esse saber externo, ele é importante, esse saber periférico, sim. Mas e o saber que compõe o ser? Eu vou citar um exemplo na minha família. Eu tenho um irmão que tem 4 filhos, né? E 3 tiveram facilidade na educação, etc. O outro era meio complicado, não queria estudar, né? E eu disse para ele, mas de repente ele não nasceu para estudar, de repente ele nasceu para fazer artes marciais, ser um lutador de boxe, enfim. Quer dizer, qual é o talento que há nele? Pergunta com que ele se identifica mais, incentiva nesta área, às vezes nasceu para ser um atleta, um jogador de futebol, poucos têm um grande estudo, a maioria se dedica à bola desde a infância, tem basicamente o estudo básico. Então, nestas questões, eu acho que na medida que nós entramos nesse mundo de saberes emprestados, a gente vai perdendo um pouco desta identidade interior do quem sou eu, o que eu quero e tal. E por que eu estou falando isso? Porque para mim o ser ético, vejam bem, o ser ético é diferente da ética aprendida. O ser ético é aquilo que reside em cada um de nós. É aquilo que no momento que você fecha os teus olhos e se pergunta quem sou eu, em que acredito de fato, e quando você tem a capacidade de ser rigorosamente honesto consigo mesmo, você descobre que há um ser ético em você. E aí esse ser ético coloca as coisas naquilo que eu chamo um grau de normalidade.
Então a valorização do casamento é porque eu fui um jovem que permissivo, como todo jovem. Já contei aqui, saí de casa muito novo e tal, tive uma vida bastante ativa na juventude. Mas dentro de mim residia esse ser ético que dizia assim: pô, deve haver algo normal. E o normal para mim era constituir uma família, era ter um lar. Havia dentro de mim, e acredito que reside em todo ser, esse desejo imperioso de ter alguém com quem envelhecer, de ter alguém para dividir as suas mazelas, os seus acertos. Eu acredito que o ser humano não nasce para si mesmo. Ele nasce para o outro. Ele serve ao outro através da sua profissão, da sua sexualidade, de tudo, enfim. E ele só se realiza desta forma. Por isso também comentei aqui a oração de São Francisco, porque ela vai na linha desse propósito. De dar para receber, de dispor para ter. Então, para mim, o casamento representava algo que residia nesse ser ético. Constituir uma família, não é? E talvez em mim esse desejo fosse até maior porque vinha de uma família desregrada. Então eu não diria que foi a autoestima, que foi a fé. Talvez a fé, sim, nesse ser ético, presente em cada um. Também não foi promessas nem filosofia de vida. Foi, de certa forma, a facilidade de fazer uma leitura daquilo que estava no âmago do meu ser. Perguntado se só tenho um filho, tenho só uma filha, e isso foi por opção minha e de minha esposa. Nós não tínhamos intenção de ter mais filhos, queríamos só um filho realmente para ter essa experiência de uma família um tanto quanto mais completa, e estamos até hoje completamente satisfeitos com essa tomada de decisão. O que me fez voltar para casa na época foi exatamente essa questão, né? Que aquela vida de outrora, quando me separei, ela já não fazia mais parte de mim, né? Eu achei que tudo voltaria a ser como era antes, mas não voltou. Quer dizer, o desejo se acentuou muito mais desta chamada normalidade, entre aspas, né? De ter uma família, ter um trabalho, uma cama que eu pudesse me deitar e dizer esta é minha cama, né? Um rádio para escutar, uma casa para voltar, um lar. Quando pergunta quem é mais herói dos dois, se é o marido ou a esposa, eu não sei se vou conseguir reproduzir aqui, mas Dante Ramon Ledesma tem um poema que eu acho fantástico, que ele faz em um dos seus DVDs antes de cantar a música Yolanda. Mas é mais ou menos assim, não vou poder reproduzir na íntegra, mas ele começa nesse poema dizendo o seguinte: quantos homens precisam nascer para valer uma mulher? E ele prossegue dizendo: a mulher não está atrás nem ao lado, mas ela está adiante de cada um de nós. Então, se eu tivesse que colocar alguém como herói, eu sempre colocaria a mulher. Só esse aspecto fantástico de ser mãe, este amor incompreensível de ser mãe, inatingível do ponto de vista do pensamento, para nós que somos homens, sequer conseguimos chegar próximo disso. Porque a mulher é muito sentimento e o homem é muito razão. O homem equaciona muito, e a mulher não, simplesmente ama, desprovida de qualquer exigência. É interessante que o poeta Calado me mandava um poemazinho bem curto outro dia, que ele dizia assim: para os pais todo filho é normal, porém normal é o pai da norma. É meio cômico, meio satírico. Mas para a mãe todo filho é fantástico, independente dos erros, né? Posso olhar pela minha própria vida. Então eu acho que se tivesse que colocar alguém como herói, eu sempre colocaria a mulher, seja ela a mãe, seja a esposa, seja a filha. Aprendo muito com minha filha até nos dias de hoje. Pergunta também se as crises no casamento que muitos passam são impulsos e atitudes mal pensadas que terminam um relacionamento. Eu acredito que não. Eu acho que o amor é algo que precisa ser construído. Hoje eu abri o programa com a leitura de Coríntios 13, um trechinho de Coríntios 13, que fala exatamente do amor. E nós vamos para mais um breve intervalo, e eu vou voltar aqui para a gente
falar um pouquinho a esse respeito. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbogrande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini Filho, e mais um dos nossos programas, Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Para que vocês entendam um pouquinho melhor o que eu vou discorrer a seguir, eu vou falar de uma experiência que eu tive há aproximadamente 3 semanas atrás, conversando com uma sócia pensadora que é casada já há 14 ou 15 anos, não sei precisar exatamente. Ela levantava a questão, diz, olha, eu acho que eu não amo meu marido. E eu perguntava para ela, mas por que você acha que você não ama o teu marido? Tu sabe o que é o amor? Disse, não, eu acho que eu não amo meu marido. Eu digo, mas você não trata bem o teu marido e tal. Daí ela começou a colocar um pouco da relação dela com o seu marido. Diz, não, eu trato bem meu marido trabalha, chega do trabalho cansado, eu estou sempre com o alimento pronto, eu escuto os queixumes dele, que chega sempre com problemas, dores, etc., não é? E eu estou sempre à disposição dele, cuidando das coisas dele, cuido da casa, enfim. É uma mulher tremendamente exemplar. E eu disse para ela, digo, caramba, mas tu ama o teu marido. E ela disse, não, mas isso não é amor. E eu disse, por que tu acha que isso não é amor? E ela argumentou o seguinte, isso não é amor porque na verdade eu faço essas coisas para mim ficar em paz, sabe? Porque quando eu não fazia, quando eu reclamava também e tal, a gente acabava brigando e as coisas não davam muito certo. Então eu ajo assim pensando no meu próprio interesse, porque eu não quero guerra, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar em paz. Eu disse, mas gente, é isto precisamente que é o amor. Eu sei que vocês que estão me ouvindo nesse momento começam a questionar. Eu vou começar nos programas que vão se seguir a falar muito da questão dos sentimentos, da questão das emoções. Mas eu queria colocar algumas teorias já de estudos científicos para a gente poder entrar com mais precisão nesta questão do amor. Porque as emoções, e eu dizia para ela, pense bem, as pessoas confundem, por exemplo, o amor com a paixão. Eu já coloquei isso aqui, né? Paixão é quando você vê alguém bonita e tal e se sente atraída por ela. Isso é paixão. E isto é instintivo. Isso não é um sentimento que você desenvolve. E o amor, ele não é um sentimento instintivo. Tanto que alguns estudos colocam que as emoções inatas, elas são... Um dos estudiosos coloca 4. Ela coloca medo, raiva, tristeza e alegria. Darwin coloca 6, que ele conseguiu situar tanto nos seres humanos quanto nos animais. Isso ele está falando de emoções inatas. Outra divisão que precisa ser feita é que uma coisa é emoção e outra coisa é sentimento. São duas coisas separadas. E a gente tem uma tendência natural de confundir emoção com sentimento.
Ora, voltando agora na questão de Coríntios, quando ele coloca, vejam bem o que é o amor, ele coloca: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. E aqui eu contradigo o que está escrito. Vejam bem, vocês podem até me dizer, mas você contradizendo? Sim, porque ele coloca: não busca os seus interesses. Eu acho que sim. Eu acho que o amor busca os seus interesses porque é um interesse do próprio amor. Já vou explicar isso. Ele não se irrita, ele não suspeita mal, quer dizer, não levanta dúvidas sobre o outro. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Ora, o amor é o exercício da minha bondade para com o outro. Existe algumas coisas assim tão interessantes nessa questão de relacionamento, porque toda pessoa deseja ser amada. E toda pessoa deseja ter amor próprio. Porém, o amor próprio só pode ser construído através do amor que recebemos. Porque se ninguém julga que nós somos importantes para ela de uma ou de outra maneira, ou não nos escuta, ou não nos dá atenção, consequentemente não nos sentimos amados. E não conseguimos desenvolver aquilo que chamamos de amor próprio. Então o amor próprio é uma necessidade pessoal, mas que precisa ser refletida naquilo que vem do outro. E de que forma eu posso receber a atenção do outro? De que forma eu posso receber a compreensão do outro? E aí eu volto nas questões de Francisco de Assis. É levando para o outro, porque eu tenho o desejo imperioso dessas necessidades. Então eu me torno esse instrumento que busca, esse instrumento que sofre, esse instrumento que não folga, esse instrumento que não inveja, que tudo suporta, que tudo espera. Porque é fantástico, na medida que você se coloca nessa disposição, vejam bem, isso não é um sentimento natural. Isso não é como as emoções, ele não é um sentimento como o medo. Não é que você passa numa rua escura e sente medo de ser assaltado. Isso é um sentimento ou uma emoção instintiva. Ela é decorrente de um momento. O amor não. O amor é construído. Então, nas relações a dois, o amor precisa efetivamente ser construído. Mas o mais interessante disso é que é uma questão tremendamente antagônica, porque ele precisa ser construído em um dos dois. É interessante isso. Porque se um dos dois se coloca nessa predisposição de amar efetivamente, de fazer esse sacrifício do amor, como eu dei o exemplo desta senhora que conversava comigo, porque pode ter certeza, essa relação deste casamento será extremamente duradoura. E a recíproca virá num determinado momento. Porque vivi essa experiência na minha própria vida, ou seja, a partir do momento que você se doa, que você se esforça na compreensão do outro, que você para, isso vale para um relacionamento de amizade, para um relacionamento de namorado, para um relacionamento conjugal, mas para escutar o outro, perceber o que é importante para ele, tentar compreender, porque aquilo que não é importante para você é importante para ele. E aí ele se sente compreendido, e ele se sente importante, e ele se sente amado. E consequentemente ele tem amor próprio. E na medida que ele desenvolve o amor próprio, impera nele o desejo de reproduzir esta mesma ação. É óbvio que essas coisas não se constroem de um momento para o outro. Mas você que está me ouvindo, se o teu casamento, se a tua relação vai mal, é necessário que um chame para si a responsabilidade, que elimine as cobranças em relação ao outro, mas se coloque nessa disposição de construir o amor, de amar, através deste ato de estar presente quando o outro fala, de lhe dar a devida atenção, de ter a percepção de suas carências, de esquecer-se um pouco de si mesmo. Não porque você não almeje tanto quanto o outro ser amado, ser compreendido, mas porque a única forma de você ter essa autoestima e esse amor próprio é efetivamente quando o outro reconhecer isto em você também. Mas volto a frisar, é necessário que alguém se coloque na disposição de começar.
Me lembro outro exemplo que eu dei de uma sócia pensadora que falava que ia se separar e pediu a minha opinião, e eu dizia: olha, você deve fazer aquilo que julga melhor para a sua vida. E aí fiz um entre parênteses, digo: no entanto, se a sua infelicidade se deve ao seu marido, eu acho que o momento é impróprio para você se separar. Porque felicidade é uma conquista pessoal. E é tão interessante que a felicidade, eu já coloquei aqui, de certa forma, a felicidade para mim é uma ausência de necessidade, né? É aquilo que redunda em paz. Quando você está em paz, não está te faltando nada. Você tem alguém que te ama, você tem uma alimentação, um local para morar, uma roupa que te agasalha, e você está em paz, vivendo a vida com a sua intensidade, e você está consequentemente feliz. Mas a felicidade, ela é um propósito individualizado e não coletivo. A felicidade é algo que eu persigo para mim mesmo e que eu tenho que realizar em mim mesmo. Por exemplo, quando eu me coloco na proposta de levar o amor ao outro, esta é uma proposta que provavelmente vai me fazer feliz. Por quê? Porque é uma proposta minha, é um objetivo meu, não é do outro. Sou eu que estou me colocando nessa disposição. Consequentemente, na medida que avanço, eu percebo que avancei. E eu começo a me sentir realizado e extremamente feliz com a minha capacidade de superação. E aí eu dizia para ela: o dia que você conquistar a sua felicidade, independente de seu marido, dentro do seu casamento, aí sim você está maduro o suficiente para dizer: não preciso mais viver contigo. Porque a minha felicidade independe da tua presença ou não. Ou vou continuar a viver contigo porque aprendi a ser feliz e vou ensinar você a ser feliz também. E fico muito feliz que esse casal está junto até hoje. Porque esta expectativa que nós criamos em relação ao outro, eu diria que muitas vezes redunda até numa ausência de responsabilidade com a nossa própria ação. Nós queremos que o outro nos faça feliz, que o outro esteja dentro das expectativas por nós criadas. E a posição é exatamente o inverso. Qual é a capacidade que eu tenho e que eu disponho efetivamente de me tornar um instrumento de felicidade para o outro, de ajuste para o outro, de amor para o outro. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini Filho, com mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu quero fazer aqui um parênteses e lembrar a vocês que me ouvem na noite de hoje que, obviamente, as minhas opiniões, elas estão sempre carregadas pelas minhas crenças, por tudo aquilo que eu vivi ao longo da minha vida.
Então eu não espero que as pessoas concordem com tudo aquilo que eu aqui exponho, aquilo que aqui eu digo. Mas eu volto muito nesta questão do ser ético realmente, quer dizer, porque me foi perguntado recentemente, até na questão dos relacionamentos, né, a questão de ser monogâmico e tal, porque a nossa origem não é de fidelidade, etc, enfim. E eu dizia o seguinte, eu acho que nós temos que se basear em duas coisas quando se trata de ser humano. Uma nas questões efetivamente instintivas, mas lembrar também que ao longo da história humana a gente foi evoluindo. Nós criamos necessidades para a nossa vida que antes nós não tínhamos e que hoje somos incapazes de conviver sem elas. Consequentemente, quando esses valores são agregados à nossa vida, muda um pouco os nossos conceitos, ou seja, nós não podemos ficar atrelados única e exclusivamente àquilo que era instintivo ou a forma animal quando nós agíamos lá no tempo da nossa origem. Quer dizer, a gente evoluiu, as coisas evoluíram. Consequentemente, hoje tem muito mais predicados que fazem parte das nossas necessidades, queiramos ou não, né? A gente vive num mundo aparentemente democrata, mas nós sabemos que não é, nós vivemos num mundo capitalista, né? E esta é a realidade do mundo, e nós não podemos nos excluir do mundo, porque vivemos nele. Então devemos nos adequar nesse meio em que vivemos. E penso que esta questão dessa loucura diária da nossa vida, dessa busca por coisas que satisfaçam a nossa insatisfação, que redundem em sinônimo de alegria, e geralmente essa alegria ou essa felicidade pressupõe um estado de coisa, basta ver o tamanho das filas em lotéricas, né? As pessoas ainda acreditam que toda a solução virá quando o dinheiro vier, etc., que o problema é sempre de ordem material. Eu não vejo dessa forma. Acho que o dinheiro é fantástico, mas não é tudo, é parte dessa conjuntura. E valores assim interessantes, como estar com o outro e tal, se tornaram cada vez mais raros. Essa é a realidade que nós vivemos no momento. Tempo, efetivamente, para fazer uma introspecção, para fazer uma análise, se tornou cada vez mais raro. Eu acho que o mundo nunca está precisando tanto do momento introspectivo como nos dias de hoje. Eu acho que a sociedade nunca precisou tanto, individualmente, cada ser humano, parar para pensar em si um pouco, para pensar um pouco sobre a sua vida, para rever os seus valores. Gente, eu tenho um momento que eu vivo na minha casa que eu acho sublime. Tem pessoas que não gostam muito destas datas, né? Natal, aniversário, Páscoa, fim de ano. Eu digo, essas datas são fantásticas, porque nesse mundo corrido de hoje são os breves momentos que a gente tem para se encontrar, para estar com as pessoas, com os amigos, com a família. E o Natal, normalmente, enquanto minha mãe estava viva, se processava na minha casa, porque minha mãe morava no mesmo terreno que eu, nos fundos de minha casa. E era um dia fantástico, porque era um dia que a gente se reunia, vinha meus irmãos, minha filha, meu genro, minha mãe. E desde já da tarde do dia 24, a gente começava a bater papo e a dividir tarefas, preocupados com a ceia da noite do dia 24 para o dia 25, né? Então era um cortando salada, outro dando palpite, outro... E aquilo criava uma confraternização fantástica. E a gente vive tão pouco essas coisas nos dias de hoje. Cidades ainda como Lages, como Otacílio Costa, são privilegiadas, porque ainda o pessoal tira um tempinho para conversar, tomar um chimarrão, efetivamente para se relacionar, vamos assim dizer, não é? Sai um pouquinho da frente do computador e tem essa presença real do amigo muito próximo, não é? E nós somos privilegiados, porque isto é extremamente importante. Porque esta questão de relacionamentos, seja relacionamentos mais íntimos, seja relacionamentos de amizade, ela efetivamente passa pela leitura de nós humanos. Mas não pela leitura que eu faço do outro, mas a leitura que eu faço de mim mesmo. Ora, se não tenho amigos, se não tenho com quem me relacionar, alguma coisa está errada em mim, não é nas pessoas. Que passo que eu estou dando para modificar isto? Na terça-feira passada, eu tive o prazer de ser convidado para uma entrevista na TV Litoral Panorama. E terminou a entrevista por volta de 3 horas e ainda dava para mim trabalhar um bom bocado no dia de terça-feira. E aí me lembrei de um amigo que eu tenho lá em Balneário, que fazia horas que eu não ia na casa dele.
Digo, não, eu vou lá na casa desse amigo, liguei para ele, digo, está em casa? Estou e tal, posso tomar um chimarrão? Vamos tomar um chimarrão. Quer dizer, se permitir esse tempo, se dá esse tempo. Porque para aprender sobre relacionamentos, nossa, quanta pesquisa eu fiz, eu digo a vocês, é impressionante a dificuldade dos estudiosos a esse respeito de estabelecer qualquer coisa que nos dê uma luz. Primeiro porque é colocado tantas variantes, por exemplo, até da questão social de cada um, se você é classe A, B ou C, já modifica o tipo de relacionamento, são coisas assim, terríveis, de acordo com a cultura. E eu penso, meu Deus, independente da cultura, nós somos seres humanos em qualquer parte do planeta. Desde os primórdios da humanidade, nós vivemos coletivamente, socialmente, nós precisamos um dos outros. E o relacionamento é parte importantíssima na nossa vida, é o relacionamento no trabalho, no lar, na sociedade como um todo. Mas nós só vamos aprender a equacionar se relacionando e nos questionando, não é questionando o outro. Eu às vezes nas palestras que faço, eu sempre digo, aquela pessoa, aquele familiar que você tem uma dificuldade extremada de relacionamento, não veja nisso uma dificuldade, veja nisso uma oportunidade para você exercer qualidades que residem em você e estabelecer um relacionamento com esta pessoa com a qual você tem dificuldade. Veja nisso uma oportunidade que está se apresentando a você para você exercer todas as propostas inseridas nesse 13 Coríntios relacionadas ao amor, na oração de São Francisco, para se você se colocar como esse instrumento de paz. Então não questione o outro, nem as mazelas do outro. Desenvolva em você o sentimento de compaixão pelo outro. E veja o que você pode fazer em relação à sua ação para mudar esse relacionamento com o outro, seja ele ou ela quem for. Eu, de certa forma, como digo sempre, eu faço alguma pesquisa, eu leio alguma coisa, até porque a gente tem que vir com alguma orientação prévia para esse programa. Mas 90% deste programa realmente é daquilo do conhecimento, da vivência, do dia a dia. E me sinto um homem tremendamente privilegiado, porque tenho muitos amigos. Me lembro uma ocasião, isso já deve ter mais ou menos uns 20 anos essa história. Eu consegui na época com muita dificuldade comprar um Corsinha Polara daqueles antigos, né? E aí fui levar a minha sogra para passear em Vacaria, no Rio Grande do Sul. E quando eu voltava de Vacaria, eu não sabia que se colocava óleo no diferencial do Corsinha, se colocava óleo, eu não sabia disso. Era motorista novo e tal. E eu vinha feliz no meu Corsinha, não é Corsinha, era... Agora me fugiu o nome, mas enfim, era um carrinho bem antigo mesmo. E vinha feliz no 110, numa reta plana e tal, de Vacaria para cá, de repente travou as rodas traseiras e eu bati de frente no barranco. Foi uma batida violenta, não me machuquei, mas o carro teve que sair dali com guincho. Eu peguei uma carona com um caminhoneiro, isso era por volta mais ou menos de 9h30 da noite. Às 11h30 da noite, tinha lá no local do meu acidente 6 automóveis. Eram todos amigos preocupados comigo e vendo o que podiam fazer em relação ao carro. Aí eu dizia para eles, não se preocupem com isso, que amanhã eu venho aqui, pego um guincho, deixo o carro aí mesmo essa noite e tal. Falei com a polícia rodoviária que não tinha problema, era um lugar que não atrapalhava. Muito bem, quando chegou no dia seguinte, um outro amigo chegou e disse para mim, não te preocupa com o guincho, que o guincho eu arrumo. E fomos para lá, eram em torno de 9 horas. Quando nós chegamos lá, tinha um amigo esperando lá, que até vou citar o nome desse amigo, que é o Geraldo Moreto, né? E ele disse, meu Deus do céu, diz, eu estou aqui desde as 6 horas da manhã. Daí eu digo, mas Geraldo, por que você está aqui desde as 6 horas da manhã? Se eu sei a dificuldade que você teve para comprar esse carrinho, se você deixou o carro aqui, o pessoal te rouba os pneus, te rouba tudo, e eu vim para cá. Disse, trouxe a garrafa, trouxe a erva, trouxe a cuia, mas esqueci da bomba. Estava bravo porque não podia tomar o chimarrão dele. Mas eu estou contando isso para vocês verem como é importante esta questão das amizades.
Quantas pessoas que foram solidárias ao Andrés, agora pela passagem da sua mãe, assim, de forma inesperada, como diz o Rolando Boldrin, tratada meio fora de hora, né? Mas por quê? Porque construiu essas amizades ao longo da vida, porque valorizou essas relações. Então eu deixo no ar, cada um de nós podemos fazer alguma coisa para melhorar as nossas relações. E o primeiro exercício é com aquele que está mais próximo de nós, filho, mãe, marido, mulher, né? Nos colegas de trabalho, aqueles que nós vivemos mais cotidianamente. E posteriormente vamos estender isso a toda a sociedade. Uma boa noite a todos e um bom final de semana a todos.